Não, e tudo isso depois do ministro das Minas e Energia ter garantido na semana passada que o sistema de transmissão de energia é seguro. Aí ontem à noite o ministro teve que explicar os motivos do apagão. Fomos então a Brasília conversar com o Fábio Willian e explicar depois de um tempão, né, Fábio Willian? O governo demorou para se pronunciar, o problema aconteceu de tarde, ninguém dava uma explicação, ninguém deu entrevista, só horas depois, à noite, é que o ministro foi falar sobre esse dia caótico, né? O que ele falou, Fábio? Bom dia para você. Ana, bom dia para você, bom dia, Chico. Bom dia. O ministro Eduardo Braga disse que as falhas técnicas pesaram mais do que o pico de consumo no apagão de ontem. Os cortes na distribuição de energia foram feitos para evitar um colapso no sistema. A decisão foi tomada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico depois que foi constatado um problema numa linha de transmissão. No Distrito Federal, o corte de energia atingiu 157 mil consumidores em 8 cidades próximas a Brasília, das 3 às 5 da tarde. Nesta padaria, o gerente teve que interromper a produção dos pães. O pão foi crescendo e não tem como assar porque não tem energia, então é prejuízo na certa. Prejuízo também nesta sorveteria. Perdeu muito cliente e venda, hoje tem perdeu venda, por causa daquela de energia. De acordo com o Operador Nacional do Sistema, o corte foi causado por problemas na transferência de energia das regiões Norte e Nordeste para o Sudeste. Além disso, com o aumento da demanda no horário de pico, a frequência elétrica ficou abaixo do normal. Em seguida, segundo o ONS, 11 usinas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste deixaram de gerar 2.200 megawatts. Entre elas, Angra 1, no Sul Fluminense. De acordo com a Eletronuclear, o reator de Angra desarmou automaticamente, por segurança, ao detectar uma frequência irregular no sistema interligado. Para restabelecer a frequência, o ONS determinou às distribuidoras o corte de cerca de 5% da carga do sistema. Ainda segundo o Operador Nacional do Sistema, o problema teve início às 2h55 da tarde e a situação foi normalizada às 13h45. O governo só se pronunciou oficialmente à noite. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, relatou à presidente Dilma Rousseff as possibilidades que levaram ao corte de energia. Segundo ele, pode ter havido falha em um equipamento chamado de banco capacitor, desequilíbrio entre o consumo e a geração de energia ou problemas técnicos na subestação Gurupi, no Tocantins. Nesta entrevista à TV Globo, o ministro disse que as falhas técnicas pesaram mais que o pico de consumo de energia, que já vinha ocorrendo diariamente na semana passada. Segundo o ministro, é preciso aprofundar a investigação. Nós precisaremos, como eu disse, avaliar todas as variáveis e, ao mesmo tempo, fazer com que as nossas obras entrem cada vez mais no cronograma desejado e esperado pelo governo. E o Operador Nacional do Sistema marcou para hoje uma reunião técnica para analisar em detalhes o que aconteceu. Ana, Chico. E para a gente se prevenir, né? Porque a tendência é continuar alto consumo. O calorão está aí atingindo o Sudeste. Agora, falta energia justamente quando o país não está crescendo. O Mírio Leitão está aqui conosco no estúdio. Mírio, todo mundo se pergunta, afinal, o que houve ontem mesmo e como é que a gente chegou a isso? Pois é, e como você disse, com o país não crescendo, o que torna mais sério. O que aconteceu ontem foi que houve uma demanda maior do que a oferta. O sistema não tinha energia suficiente. Então, o Operador Nacional do Sistema cortou a energia, o que significa que ele racionou. Ele mandou diminuir a oferta de energia para evitar o colapso do sistema. O nome disso é racionamento. Então, houve um racionamento ontem de energia. Racionamento sem aviso, pegando todo mundo de surpresa. E mira, a preocupação agora também é o que vem pela frente, né? Porque a gente está vendo que agora que seria um período chuvoso, não está chovendo nada, os reservatórios numa situação cada vez mais crítica. Esse tipo de situação pode voltar a acontecer. Pode voltar a acontecer, mas principalmente assim, como é que se chegou a isso, né, Ana? Se chegou a isso exatamente porque o governo ignorou todos os alertas de todos os especialistas ao longo do ano de 2014, um ano seco. E aí, Ana, o ano de 2015 está pior, porque você chega com menos água no reservatório e está chovendo menos. Pra vocês terem uma ideia, no começo do período chuvoso, outubro, novembro, dezembro, segundo me disse ontem o climatologista Carlos Nobre, choveu de 58% a 60% da média histórica. E em janeiro está chovendo até agora
25% da média histórica. E ele está dizendo que se continuar assim, se não chover muito em fevereiro e março, a gente chega num período seco, na pior situação que já se viu. Porque a partir de final de abril já não chove mais, aí já é o período seco. Então tem que começar a economizar já, tem que ter aquela campanha para economia de energia que você já vinha falando aqui no Bom Dia Brasil, que já era para ter começado há um tempão, agora já está mais do que na hora. Mais do que na hora, o governo, em vez de fazer a campanha, o governo incentivou o consumo. E ficou dizendo o tempo todo que não tem nada. E agora continua tentando encontrar um aparelhinho que... Não foi isso que aconteceu. Aconteceu ontem, foi um corte de energia determinado pelo Operador Nacional do Sistema, porque o sistema não aguentava toda a energia necessária.